a lição dessa semana traz uma resposta interessante à pergunta: o que significa ser um legítimo prisioneiro de Satanás? Uma vez que ele tem uma pessoa como prisioneira, ele pode fazer o que ele quiser com as pessoas? Se não, por quê? A lição vai responder isso, trazendo um contexto e relacionando, claro, essa pergunta e as suas respostas ao tema, porque que nós chamamos, inclusive, de regras de engajamento dentro desse conflito cósmico. Não estamos falando de redes sociais, mas existe sim um engajamento para a gente entender dentro desse contexto e você é convidado a estudar agora, direto da verdade, direto da Bíblia, direto ao ponto, com o pastor Wellington Almeida. Muito bem, na última semana nós aprendemos um pouquinho sobre o conflito cósmico e nessa semana as regras desse conflito. Até parece que a coisa tem a ver com ordem. Peraí, nós estamos em briga, mas vamos brigar de forma ordenada. É mais ou menos isso. Existem regras e essas precisam ser respeitadas. É o tema da lição dessa semana, regras de engajamento. O verso para memorizar: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, o verso para memorizar, você já pode começar fazendo a apresentação dele sobre duas perspectivas. A primeira, o problema. A segunda, a solução. Problema: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ok? Solução: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele não se manifestou para destruir você. Está claro isso? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas não esqueça, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Razão pelo que, no final da história do grande conflito, os ímpios serão destruídos. Vamos para a apresentação. Primeiro, falando aqui de regras de engajamento. Engajamento é uma palavra relativamente nova, vamos dizer assim, no cotidiano, porque as mídias sociais, essa comunicação de marketing, de rede, tudo isso trouxe à tona essa palavra e com esse conceito. Só que a terminologia da palavra, a etimologia da palavra, engajamento, ela tem a ver com mais do que você está envolvido num acesso de mídias. Não vá por esse caminho. No conceito da palavra, essa ilustração que você está vendo na tela, ela consegue explicar melhor a palavra engajamento, que tem a ver com compromisso, uma espécie de acordo, uma espécie de garantia, de comprometimento com algo. Então, quando falamos de o grande conflito, e quando falamos de engajamento, regras de engajamento, é como se estivesse dizendo assim: olha, nós vamos estar em conflito, mas existem regras e precisam ser respeitadas. Você está de acordo? Então, é disso que vamos falar nessa semana. Por isso que os temas da lição devem nortear três abordagens. Primeiro, Satanás é um governante ilegítimo e temporário. Ok? Quando se fala de Satanás na lição dessa semana, lembre-se dessa perspectiva. O seu reino terá um fim. Segundo ponto, Satanás lança calúnias e faz prisioneiros sobre o seu governo. Ou seja, o domínio de Satanás está envolto naquilo que ele sempre fez: a mentira. Aprendemos isso quando o pecado entrou no céu, aprendemos isso quando ele entrou na terra, através de Adão e Eva, e isso continua até hoje. Tiago explica que o pecado entra pelo coração do homem, ele cobiça, e a cobiça, uma vez consumada, gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a estratégia de Satanás não mudou. Ele continua, o conflito continua no interior do nosso ser, do nosso coração. Começou no coração dele, veio para o coração de Eva, e agora está no nosso coração. Bom, e Satanás é limitado em seu governo. São três coisas que você deve lembrar, tá? O seu governo é ilegítimo, porque ele usurpou, ele faz calúnias e faz prisioneiros da mentira, e o seu governo é limitado. Bom, se vamos falar de regras, então a minha proposta para essa semana é que você revise a lição
apresentando as regras extraídas da lição. Eu tive que fazer um exercício nesse estudo da lição dessa semana para descobrir quais são as regras que são apresentadas aqui na lição. E eu quero convidar você a revisar comigo essa semana a partir dessa perspectiva. Regras do acordo no grande conflito, ok? Primeiro, a lição de quinta-feira, vamos lá. Pegue a lição aí, dê uma olhada, a lição de quinta-feira. Eu vou começar apresentando a lição a partir de quinta-feira. Limites e regras. Pronto. A lição de quinta-feira estabelece os limites e as regras desse engajamento, desse acordo, ok? E quais são? Primeiro, é uma disputa a respeito do caráter de Deus. Segundo, envolve o universo inteiro, ok? Não pode ser resolvido simplesmente pelo poder. Preste atenção nessa informação, hein? Vou repetir, olhe para cá. Não pode ser resolvido simplesmente pelo poder. Isso aqui é importantíssimo, nós entendemos, e até responde muitas perguntas para as quais não tínhamos respostas. Por que Deus não age livrando as pessoas do terremoto? Por que Deus não agiu na hora que o avião ia caindo e ele agiu, ele tem poder, ele podia ter agido e segurado o avião? Entendeu? Existem regras nesse conflito. Envolve o universo inteiro, não pode ser resolvido simplesmente pelo poder. O domínio temporário do mal revela sua natureza. E aí você pode ler com a classe o Apocalipse 21, versos 3 e 4. Basta saber que o conflito findará. Você pode até não entender tudo no grande conflito, mas é suficiente saber que há uma promessa na Bíblia de que ele findará. Entendeu? Apocalipse 21, 3 e 4. Então, essa é a introdução que você pode fazer na abordagem da lição dessa semana. E faça como eu estou fazendo. Leia os tópicos, porque se você passar por alto alguma coisa, pode comprometer a compreensão. Vamos à primeira regra. Está aí na tela, dê uma olhada. Primeira regra. Deus está no controle. Não esqueça, no grande conflito, Deus está no controle. Trabalha somente por meio de seu amor. Isso aqui é muito importante. Lembra, no início, bem no início da nossa lição, na primeira lição, você pode até voltar depois a esse vídeo, e você vai perceber que eu coloquei pilares que não podem ser negociados. O amor e a justiça não estão em conflito. A justiça está baseada no amor de Deus. Elas são pilares. Você não pode esquecer disso. E aqui vem esse ponto. Deus está no controle. E ele, quando trabalha, ele, quando age, ele age por meio de seu amor. Essa é uma regra, é um engajamento, é um acordo. É como se ele dissesse assim, tudo bem, eu vou para a guerra, hein? Mas eu não vou jogar sujo. Entenderam? Ele sempre age através do seu amor. Olha o caso de Jó, lição de terça-feira. Aí você vem para a lição de terça-feira e pode revisar com sua classe o caso de Jó, que é o momento em que Deus descortina, assim, abre a cortina do universo e mostra para nós o que ele pode ver. Então, trabalhe isso aí. Existem regras de engajamento no conflito e Deus age, mas não viola o seu princípio, ele não viola o seu amor. Segunda regra, Deus não exerce todo o seu poder. Isso aqui é importante. Entenderam? O Deus que acalmou a tempestade. Em algum momento, ele não segurou o avião que está caindo. Como entender isso? Por isso, nós precisamos pedir sabedoria para que a lição dessa semana nos ajude a compreender que por trás do conflito existe um compromisso, um acordo. Dentre esses, Deus não exerce todo o seu poder. Sabe o que acontece? Deus me dê sabedoria para explicar a lição dessa semana, viu? E a você também. Não é fácil, não. O fio é muito tênue de uma abordagem para outra. Mas entenda uma coisa. Se ficar dúvida, se apegue nos pilares. Amor e justiça não estão em conflito. E a justiça de Deus tem como fundamento o seu amor. Se apegue nesses pilares para não ter confusão, tá? Então Deus não exerce todo o seu poder. Por quê? Porque o mal precisa da liberdade para mostrar-se como ele é. Imagine Deus usando o seu poder e poupando o mal e as suas consequências. Como é que nós poderíamos fazer um julgamento entre o certo e o errado? Você é pai, você é mãe, você disciplina seu filho.
Quando você disciplina seu filho, você disciplina porque ama. E quando você disciplina seu filho, o faz porque tem um motivo. Agora, você fecha os olhos para as coisas erradas que seu filho faz? Se você faz isso, ele vai se tornar um delinquente. Agora, se você abre os olhos do seu filho para que ele não faça aquilo que é errado, você o conduz no processo da educação. Agora, se você não visse as coisas erradas, como você conduziria para a certa? Veja, o grande conflito, ele vai a uma instância que somente Deus pode, depois, com muita calma para nós, vamos ter eternidade para entender isso. Ele permite que o mal haja para que eu possa olhar as consequências do mal e ver, puxa vida, eu não posso escolher o mal, eu tenho que escolher o caminho do bem. Aí nós vamos vir para um ponto, eu já sei que você está falando aí, está pensando aí, mas puxa, e por que ele fez? Por que ele permitiu o mal? Essa é uma lição que nós ainda vamos estudar, que tem a ver com livre-arbítrio. Aguenta aí. Por hora, vamos com calma, tá? Primeiro, Deus não exerce todo o seu poder e o mal precisa da liberdade de expressão. E os anjos respeitam isso. Olhe, por exemplo, a lição de domingo. A lição de domingo conta a história de um anjo que chegou atrasado. Eu não vou contar a história aqui. Lembre-se que eu não estudo a lição com vocês aqui. Eu estou apenas pontuando e dando direcionamento de como você deve apresentar a lição na classe. Então, as ações de Deus não são impositivas e o anjo de Deus enfrentou oposição. Se você ler o relato de Daniel 10, 1 a 14, Daniel faz uma oração, o anjo disse, olha, eu fui retido durante um período de tempo aí, eu queria ter chegado mais cedo, mas eu tive que... Então, veja, há oposição da parte dos anjos maus, ok? Então, há liberdade de ação da parte dos anjos maus. Eles podem agir. Terceira regra. Satanás está limitado em suas ações. Isso ficou claro no relato de Jó. Pode voltar lá. Quando Deus dá autorização para Jó agir contra... dá autorização para Satanás agir contra Jó, Deus estabelece limites. Você pode ir até aqui. Então, nós estamos no mundo sob a ação de Satanás, que ele tem poder para exercer, mas sob o controle de Deus. Satanás não faz o que ele quer em absoluto, porque Deus ainda tem as rédeas de controle. Senão esse mundo estava totalmente desgovernado, estávamos à mercê do mal. Deus está agindo e ele permite o mal até onde a gente pode suportar, até onde a gente pode compreender. A lição de segunda e quarta-feira, ela se aplica à terceira regra, que é o domínio temporário de Satanás. Como é que ele é apresentado? Apocalipse 13, 5 e 7. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. E aí eu sugiro você fazer na classe a pergunta número 4, na lição de quarta-feira, que diz assim: o que esses textos, João 12, 31, João 14, 30 e João 16, 11... e 2 Coríntios 4, 4, o que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo neste mundo? Pronto. Essa pergunta é importante porque você leva o aluno a respondê-la e, a partir da resposta, eles compreendem que o império, o poder de Satanás nesse mundo é temporário. Quarta regra. Essa aqui fecha a lição dessa semana, eu achei muito interessante. A oração e a fé podem mudar o curso das ações. Que extraordinário isso aqui, gente. Que extraordinário. Ou seja, nesse grande conflito, eu tenho uma participação onde as ações podem ser redirecionadas a partir da oração e da fé. É privilégio nosso suplicar com fé a realização das promessas de Deus. Podemos pedir que Ele amplie e fortaleça a nossa fé. Com auxílio divino, podemos vencer. O poder da oração move o braço da onipotência. O poder da oração move o braço da onipotência. Veja, Deus dá liberdade, limitada para que o mal possa manifestar-se. Mas Deus coloca em nossas mãos, pela oração e pela fé, o domínio completo das ações de Deus. De maneira que a gente pode pedir que Deus intervenha e aí nós temos uma experiência de um Deus que age em meio ao caos. Entenderam? A oração e a fé é nossa oportunidade de ver a Deus agindo em nosso favor. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque Ele quer que você acredite nele.
Veja, Deus age, você não vê Deus. Satanás age, você não vê Satanás. Estão em ação, grande conflito, bem, mal, coisa boa, coisa ruim. Como é que você vai saber, em que momento você vai ter a convicção de um Deus que existe? Quando você suplica em oração e pede a intervenção de Deus. Você deve estar me ouvindo hoje e deve ter passado por alguma experiência de oração que você fez e Deus respondeu. Então, você já sabe que Deus é real. Para Ele, você buscou o socorro dEle e o socorro veio bem presente na hora da tribulação. Esse é o nosso Deus. Você só conhece Ele no grande conflito. E a melhor maneira de você ter certeza e convicção de que Ele é real é quando você ora e suplica a intervenção dEle. Por isso que Ele age em teu favor, para que você não fique mais em conflito e saiba que Ele é Deus. Bom, o resumo da lição está aí na tela, dê uma pausa no vídeo, você pode ler. Essa é a maneira didática de você apresentar a lição, não na proposta anterior, no esboço temático, mas você apresenta uma proposta sequenciada de domingo a sexta-feira. Lembrando que eu termino a lição de sexta-feira sempre com uma pergunta. E para a nossa reflexão e aplicação, de que modo sua vida de oração pode ajudá-lo a resistir com sucesso o governo ilegítimo de Satanás? De que maneira a sua oração e a sua fé pode levar a você a ter sucesso contra Satanás? É simples, mas você dá a resposta. Eu espero que você tenha entendido. Na próxima semana vamos estar juntos aprendendo o que mais eu poderia ter feito. Olha, no grande conflito, Deus foi a última instância. E a pergunta é, depois que alguém entrega a vida por você, ainda falta mais alguma coisa? Nós vamos estudar isso na próxima semana. Até lá, que Deus te abençoe.